Olá, minha gente! Estamos de volta mais uma vez com o programa Eu e Você. E participando o nosso querido amigo, jornalista Pedro do Couto, que vai comentar junto comigo os assuntos da semana, que espero sejam do agrado de todos. Nós vamos falar sobre as eleições, essa disputa aí, principalmente entre duas mulheres, Marina Silva e Dilma Rousseff. Traremos uma entrevista com Sérgio Besserman, um economista, já foi presidente do IBGE. Eu diria que ele é um profundo conhecedor em todos os assuntos, na questão do meio ambiente, urbanismo. Também falaremos sobre um tema que eu achei muito interessante, que é judeus negros. Você sabia que existem judeus negros? Então, Pedro, vamos ao nosso programa de hoje. Perfeito, vamos sim. Pedro, mas antes de falar nos temas citados, eu gostaria de abordar um assunto que eu considero da maior relevância, que realmente me causou, desde o primeiro momento, uma impressão muito negativa, e eu logo me posicionei a esse respeito, que foi uma votação pelo Congresso Nacional da criação de centenas e centenas de novos municípios. Nestas minhas andanças agora, eu sempre gosto de visitar municípios pequenos, acho isso muito interessante, conhecer como vivem as pessoas nessas regiões. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de ir a São Gonçalo, que é um município enorme, é o segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, e lá menos de 15% da população tem saneamento básico. Fui a Itaguaí também e verifiquei uma coisa muito curiosa. Teve um prefeito que praticamente asfaltou a cidade inteira. Tudo que era beco, travessa, ruazinha, está lá asfaltada. Mas a questão do esgoto, simplesmente ele cobriu com asfalto. Porque a maioria das pessoas não tem esgoto sanitário. As valas negras dentro da própria cidade de Itaguaí você encontra a todo momento. E então eu fico me perguntando, por que a criação de tanto município? São Gonçalo não me parece que seja um município com um grande orçamento para atender a todas essas demandas que a população exige, principalmente saneamento básico, que é saúde. Itaguaí, tem lá o Porto de Itaguaí, cresceu muito e hoje tem um orçamento considerável, mas as coisas continuam na mesma. E esta semana tive a oportunidade de visitar Japeri e fiquei estarrecida. 72% da população vive em pobreza absoluta. Mas tem lá a prefeitura, secretarias, Câmara Municipal com uma porção de vereadores, que gera uma despesa enorme para o município. Então, a verba que deveria ser aplicada em educação, saneamento básico, saúde, está sendo utilizada em quê? No pagamento do prefeito, das secretarias, dos vereadores, do funcionário, de toda uma estrutura. Um município tão pobre que não tem realmente como coexistir. E Japeri, minha gente, é logo ali, depois de Nova Iguaçu, antes de Paracambi. Então eu fico me perguntando por que o Congresso, os senhores deputados federais, querem criar novos municípios, que eram centenas. Ainda bem que a presidente Dilma vetou esta mensagem. Eu acho, Pedro, que eles querem criar novos municípios para transformá-los em currais eleitorais, que são locais, como eu disse agora há pouco, onde existe uma pobreza extrema. O que você pensa disso, Pedro? Eu penso exatamente isso. A criação de centenas de municípios era para criar, num grande número de casos, currais eleitorais, em outros, para ampliar esses currais eleitorais, colocando funcionários, estrutura administrativa da prefeitura, prefeitos, chefe do gabinete, secretários, enfim, uma série de serviços municipais que eram feitos pelos municípios existentes passariam a ser multiplicados pelos novos municípios que iam nascer. Ainda bem que foi vetado o projeto, porque senão seria um desperdício de recursos públicos enorme, sem sentido. Nós já temos aqui desdobramento de municípios cujos resultados são nulos.
E como exemplos como esse que você deu de Japeri, de Itaguaí, em que ruas foram asfaltadas, mas o saneamento básico não foi tocado sequer pelo administrador. A criação de novos municípios era um desperdício e só servia mesmo para garantir currais eleitorais. Felizmente, a matéria foi vetada. O veto deve ser mantido. Bom, Pedro, mas já que esquentamos as nossas turbinas falando de política, vamos falar um pouquinho da campanha eleitoral. Primeiro, eu gostaria de dizer que, dentre as inúmeras modificações que precisam ser feitas na lei eleitoral, uma delas, eu entendo, seja acabar com os banners, com essas placas que são colocadas nas ruas, que ficam sujando a cidade. É uma verdadeira bagunça. E claro, se a lei existe e mantém a colocação, o uso dessas placas, claro, os candidatos todos têm que colocar, quem pode, as suas placas, claro, porque para dar visibilidade ao seu nome. Se acabassem com as placas, não haveria o problema. E aí acontece o seguinte, segundo denúncias, os fiscais do TRE vão chegando e quebram tudo. Parece que eles têm um ódio danado dos políticos. Independente da propaganda estar dentro dos critérios estabelecidos pela lei ou não. Pior, cada um toma a decisão que bem entende, interpreta dentro da sua própria visão. É o chamado samba do crioulo doido. Depois vem o conlurbe e faz muito pior. Carrega tudo, desde que essas placas não sejam de ex-secretários, enfim, de alguém que participou da estrutura municipal. Possivelmente, eu acho que por medo de represálias, que eu acredito jamais possam vir a acontecer, porque seria o cúmulo, não é? A questão é que o gari recebe uma orientação e acaba por cometer erros muito graves, que ferem totalmente a igualdade de direito. Porque uns podem e outros não. Onde fica o TRE nestes casos? Precisa aparecer e recolher tudo, sim, de ex-secretários, governador, senador, seja quem for. A lei é igual para todos, você não acha? Exatamente. A lei tem que ser igual para todos. E terminar com a piada de que nem todos são iguais perante a lei. Absolutamente, todos são iguais perante a lei tem que abranger a todos os casos. Eu tenho a impressão que a omissão do TRE é quanto à regulamentação da lei em vigor. Tem que ser uma decisão clara, que não desperte dúvidas, nem deixe a critério de fiscais e de garis a faculdade de retirar as placas, de depositar não sei onde, enfim, tomar a atitude que desejar. Tem que ser um regulamento que seja transmitido de forma bastante objetiva a todos os que estão envolvidos na fiscalização e na limpeza da cidade, para que haja igualdade para todos os candidatos. Senão, uns passam a ser mais iguais para os outros que os outros, como dizia a velha piada. Um absurdo total. O Tribunal Regional Eleitoral, caso do Rio de Janeiro, precisa consolidar a legislação, uma resolução que seja cumprida, que neste momento em que nós estamos entrando no final da campanha eleitoral. É isso mesmo, Pedro. Eu acho que a lei tem que realmente ser seguida, não tenho nenhuma dúvida, mas tem que estar muito clara para que cada um não tome a decisão que bem entende. Porque senão, ao invés da gente viver a festa da democracia, que é o momento das eleições, nós acabamos vivendo num verdadeiro terrorismo, como muito bem colocou uma das pessoas, enfim, que se queixou da ação do TRE e que sequer era candidato, é bom que se diga. E agora nós vamos passar, já que estamos aí falando de política, vamos passar para o baixo nível desta campanha eleitoral na disputa pela presidência da República, onde vemos que o fenômeno Marina Silva está sofrendo mais que charuto em boca de bêbado. O PT, apavorado diante da perspectiva de perder a mamata do governo, resolve passar o trator e não admite
ver sentada na cadeira da presidente Dilma uma outra mulher. Para mim, eu fico muito alegre. Eu quero que as mulheres estejam sempre na frente, torço sempre pelas mulheres e quero que a cada dia elas assumam mais posições de destaque. O que temos visto é que a campanha eleitoral de Dilma deixou de lado todos os escrúpulos. Está pouco preocupada com o debate de ideias e propostas. O que realmente interessa é ganhar a eleição, é aniquilar de vez a forte adversária que é Marina. Pouco importa se através da mentira, falsificações, manipulações exageradas e até falsas acusações. Acusam Marina de ser contra o pré-sal e assim tirar da educação 1,3 trilhão. Com isso, daqui a pouco vão dizer que ela é contra a melhoria na educação que é tão precária no nosso país. Chegam a dizer que ela é o Collor de saia. Esquecem-se que o Collor é hoje o maior amiguinho de Lula do PT. Dizem que Marina é favorável a acabar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. A presidente Dilma chega a dizer que não tem apoio de banqueiros, no entanto, já recebeu desses banqueiros para a sua campanha eleitoral 9,5 milhões de reais, enquanto a Marina, pelo que eu vi, recebeu menos da metade. A autonomia do Banco Central proposta por Marina sugere na propaganda eleitoral de Dilma que é o mesmo que faltar comida na mesa dos pobres. Essa hipocrisia, Pedro, é uma loucura. Veja, nos governos Fernando Henrique, os bancos lucraram, em valores atualizados, 31 bilhões de reais. No entanto, nos governos Lula, esse lucro foi de 200 bilhões, quase 7 vezes o lucro que eles tiveram no governo Fernando Henrique. O problema é que a mentira, de tanto ser repetida, às vezes vira verdade. Lembro-me que na campanha de Serra e Lula, lá em 2002, o PT dizia que se Serra ganhasse a eleição, venderia a Petrobras. Eu mesma gosto muito de conversar com o povo, ouvir os meus porteiros, e muitas vezes ficam conversando na porta do meu prédio e chegaram a me abordar e repetiam a mesma coisa. Não podemos votar no Serra porque ele vai vender a Petrobras, e eu usava os meus argumentos, mas absolutamente não consegui convencê-los. Agora eu passo por eles e brinco dizendo: viram no que deu a história da Petrobras? Não foi vendida, mas foi para o buraco, colocada lá pelo governo do PT. O mais curioso é que eu li que na sabatina do Globo, na última sexta-feira, a presidente Dilma disse que nunca teve afinidades com o Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras e o grande cérebro da Petrobras, que está preso e resolveu fazer delação premiada, entregando todo mundo e mostrando que estamos diante de um escândalo de corrupção 10 vezes maior que o do Mensalão. Minha gente, 10 vezes maior que o do Mensalão. Nós sempre dizíamos que era o maior escândalo de corrupção ocorrido na República do Brasil, esse agora é 10 vezes maior. E se a presidente diz que não tinha afinidades com Paulo Roberto, como é que o convidou para o casamento de sua filha em 2008? Afinal, esse tipo de festa, festa de família, só se costuma convidar pessoas com o mínimo de afinidade e até intimidade. Sem contar que esse ex-diretor, pelo que dizem, era chamado carinhosamente de Paulinho pelo ex-presidente Lula. Pedro, você acha que Marina Silva vai resistir a esse trator do PT, que resolveu passar por cima dela? Ou você acha que ela vai conquistar o eleitor com o discurso de que não agredirá outra mulher e que responderá com propostas, com amor e até dando outra face? Tereza, eu acho que Marina Silva vai resistir dentro do seu estilo, do estilo que ela estabeleceu para si própria, no segundo turno.
E eu explico por quê. No primeiro turno, ela vai perder um pouco o terreno que ela mantinha sobre Dilma Rousseff, por causa dessa onda de ataques contra ela e, sobretudo, porque, enquanto o tempo na televisão da Dilma Rousseff é de 11 minutos cada dia, na hora do almoço e à noite, 3 vezes por semana, o tempo disponível para Marina Silva é de 2 minutos, muito pouco, dá um quinto. Não é nem isso, um quinto do tempo que cabe à sua principal adversária. Mas no segundo turno, os espaços são iguais pela lei. 10 minutos para cada uma, 2 vezes por dia. E os debates têm que envolver as duas pessoas frente a frente, porque isso até é estabelecido pela lei eleitoral. Muitas pessoas estranham porque há um número enorme de candidatos à presidência da República, 11 candidatos, é demais. E as televisões só convidam 7, mas é porque, pela própria lei, a emissora de televisão só é obrigada a convidar o candidato cuja legenda tenha a representação no Congresso, um deputado ou um senador. 11 candidatos é demais. Mas voltando a Marina Silva, uma campanha muito bonita que ela tem feito, eu acredito que ela resista no segundo turno, dentro do estilo que adotou, e mostre a realidade das suas propostas, do que ela falou de fato quanto às plataformas que pretende adotar se eleita. Eu acredito que sim. É isso mesmo, Pedro? Se as duas forem para o segundo turno, aí terão o mesmo tempo de televisão e é a mesma oportunidade, até mesmo de Marina Silva contestar a Ilha da Fantasia, que a presidente Dilma Rousseff todos os dias está aí mostrando como realidade brasileira e todos nós sabemos que não é nada disso. Bom, minha gente, mas vamos agora passar para a entrevista com Sérgio Bessermann, excelente urbanista, que tem um conhecimento da maior profundidade em meio ambiente, e ele é economista, e hoje ele vai nos falar sobre um tema que também a presidente Dilma diz que a Marina é contra, que é o Bolsa Família. Vamos à entrevista. Minha gente, mas hoje o programa Eu e Você tem a satisfação de trazer a palavra de um conhecedor profundo de todos os problemas da cidade do Rio de Janeiro, de todas as questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas ao urbanismo, questões sociais. Eu não vou dizer só do Rio de Janeiro. O doutor Sérgio Bessermann, ele é um conhecedor profundo de todos os assuntos. E eu gostaria que ele nos falasse alguma coisa sobre a questão da fome e da miséria, porque parece incrível, mas eu que circulo por comunidades pobres, nós ainda encontramos muitas famílias passando fome, literalmente. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito os elogios, é uma honra estar aqui, doutora Tereza Berga. Mas como disse certa vez o presidente Fernando Henrique, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto. Para a nossa renda, para o nosso nível de renda, para a renda per capita do Brasil, é inaceitável que em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a gente ainda encontre bolsões de extrema pobreza. Que o IBGE, do qual fui presidente, mede regularmente e tal, é um percentual. É possível acabar com ela através de políticas sociais bem focadas, bem dirigidas, que evitem o desvio dos recursos pelo meio do caminho. Mas a pobreza, essa será a realidade mais duradoura no Brasil. Nossa desigualdade é muito grande, nós somos um dos países mais desiguais do planeta. A política social é muito eficiente, Bolsa Família ou outras formas, para um primeiro auxílio, para que a família saia daquela situação de carência enorme. Mas vencer a pobreza, não. Vencer a pobreza é uma questão de desenvolvimento social, econômico, humano. É preciso ensinar a pescar dentro daquela velha forma. É preciso que as pessoas sejam capacitadas para aproveitarem as oportunidades que apareçam na vida. Está muito ligada no século XXI ao conhecimento, a levar não apenas educação, mas acesso à informação
em geral, e essa é a grande luta dos brasileiros, ainda vamos levar algum tempo nela. Você falou em programas sociais e eu vou aproveitar a oportunidade e perguntar como você vê o Bolsa Família, porque o Bolsa Família hoje, eu acho que ele pode resolver momentaneamente, mas como você colocou, a questão da miséria não, porque a miséria passa a ser outra. Eu acho que o Bolsa Família foi um momento muito importante, aquele em que a sociedade brasileira diz, isso acho até que independe dos governos, a sociedade diz, não, eu preciso atuar naquela situação de emergência e entregar algum recurso. E tem que ter contrapartida, eu acho. Mas eu acho que está mais do que na hora, para o bem, principalmente das famílias que precisam sair da pobreza, mas também para o bem da democracia e da civilização brasileira, que a gente pense os programas de assistência social de uma maneira mais ampla, incluindo não apenas renda, mas acesso a serviços públicos, como saúde, educação de qualidade, incluindo mecanismos de saída. As pessoas não devem ser habituadas a se conformarem com receber uma renda eternamente. Isso deve estar condicionado a, seja ter as crianças na escola, caso tenham filhos, ou até mesmo a performance na escola, mas também, como na experiência do Chile e de muitos outros países, há um acompanhamento de assistência social que procure orientar na direção do aproveitamento das oportunidades que existam. Quer dizer, no momento que a família conseguir gerar sua própria renda, ela sai do programa e ela se orgulhará disso, ao invés de se sentir perdendo algo. Isso é uma experiência de muitos países. E também no não cumprimento de condicionantes, como ter os filhos na escola. Não é aceitável, por mais pobre que seja uma família, que ela receba o Bolsa Família e os pais não assumam a responsabilidade da frequência escolar dos filhos. Isso não é aceitável. Parece que seria o certo, não, tem que ajudar de qualquer maneira, mas acaba ajudando aquele e atrapalhando muitos outros. Então é preciso aprimorar as políticas sociais no Brasil, não se conformar com os resultados obtidos. Sérgio Bessermann, foi um prazer, uma honra muito grande a sua participação no nosso programa. Esperamos poder, em outra oportunidade, explorar mais uma vez esse conhecimento, esse ser humano que é Sérgio Bessermann. Muito obrigado pelas palavras gentis, a honra é toda minha e eu espero muito sinceramente ser convidado de novo para a gente continuar essa conversa. Obrigada. Como é bom, Pedro, ouvir pessoas com conhecimento de Sérgio Bessermann. E agora, Pedro, nós vamos falar sobre um outro assunto. Nós, a todo momento, nos deparamos aí com a questão do racismo, do preconceito, da discriminação religiosa, da xenofobia, mas a questão do racismo, ela está muito presente no dia a dia e até em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. Ainda agora nós vimos o presidente Obama se manifestando porque tem ocorrido assassinato de jovens negros, e eu recebi uma mensagem de um amigo telespectador que nos sugere um tema aqui no programa. Eu achei muito interessante, e nós, amigo telespectador, você que está aí nos assistindo, se tiver alguma sugestão para o programa, pode mandar, que nós vamos avaliar e, na medida do possível, traremos o assunto para vocês. É exatamente isto que faremos hoje ao abordarmos um tema muito interessante, Pedro, que chamaremos Negros e Judeus, que foi enviado por esse telespectador. E você sabe que existe uma ideia quase que generalizada de que todos os judeus são brancos. Lembrando que os judeus têm sua origem na Mesopotâmia e brancos eles não eram. Podemos afirmar que existem diversos grupos de judeus negros e a sua organização como povo, com uma religião estruturada,
se dá após a saída do Egito, sob a liderança de Moisés. E durante o êxodo, muitos egípcios, que são negros, se juntaram aos judeus, constituindo desde então parte inseparável do povo. A Bíblia menciona que a esposa concubina de Abraão, Agar, era egípcia, assim como também a própria esposa de Moisés, Tsipora, era negra. Eu pergunto a você, Pedro, você também achava que só existiam judeus brancos? Olha, Tereza, eu achava assim. Agora não acho mais. Mas com as informações que você acabou de dar, da origem dos povos do Oriente Médio, da descendência egípcia que marcou também a colonização judaica, mas eu me baseava com exemplos do Estado de Israel, onde a população é majoritariamente branca, e também o exemplo do Brasil, que eu não conheci no Brasil nenhum judeu negro, mas me conheci um ou outro mestiço no tempo de colégio, cujo nome até me vai na memória, perdi. Mas agora com a explicação que você dá, e também com o fato de ter chegado ao conhecimento que há judeus na África, como foi dito aqui, eu aí mudo do pensamento e vejo que há judeus brancos, negros e judeus mestiços, o que é uma afirmação da igualdade racial e mais um argumento contra o racismo no mundo, que foi até mesmo acentuado recentemente por causa de uma partida de futebol. Um absurdo racismo, e este fato que foi narrado por você é mais um exemplo contra ele, racismo. Pedro, qualquer tipo de preconceito é abominável e tem que ser combatido por todos nós. Então, quando a gente vê o preconceito no esporte, ele é mais do que condenável, porque o esporte, ele existe exatamente para a descontração e para que sejam passados bons valores, não para discriminação, não para a violência. Então, Pedro, eu achei muito interessante abordar o assunto negros e judeus, porque nós sabemos o quanto o povo judeu é discriminado. Imaginem ainda sendo um judeu negro. É muito interessante o tema. E nós vamos voltar às menções bíblicas e não poderíamos deixar de destacar a rainha de Sabá, que de sua união com o rei Salomão deu origem aos judeus etíopes. E quando você há pouco disse que em Israel só tem brancos, não. Hoje já tem uma comunidade grande de negros, que são exatamente aqueles que vieram da Etiópia. Lá na Etiópia formaram uma comunidade fechada que preservava intactos usos e costumes de mais de 2000 anos atrás. Foram localizados em meados do século XIX por um missionário britânico, Joseph Haleve, mas somente em 1947 foram considerados judeus pelos rabinos-chefes de Israel. Têm sua origem na tribo dos Falácias e dizem-se da tribo perdida de Dan, fundada por Renenelik, filho do rei Salomão, com a rainha etíope de Sabá. Pedro, a história dos judeus etíopes é muito interessante, pois durante milênios respeitaram o Shabat, mantendo rígidas as leis rituais como eram descritas na Torá. E vejam vocês, até a segunda meada do século XIX, os judeus etíopes imaginavam que todos os judeus eram negros, pois, ao serem visitados pelo estudioso missionário Joseph Haleve, que se interessou pelo tema, com desconfiança e incrédulos perguntaram: "O senhor é judeu? Mas como pode ser judeu se o senhor é branco?" Somente se convenceram depois que Haleve mencionou a palavra Jerusalém. Os falácias haviam sido separados de outros judeus por milhares de anos e nenhum saiu do seu vilarejo. Veja que coisa incrível! Permaneceram com a sua cultura, com seus costumes e viviam na Etiópia até a Grande Seca de 1985, quando, para salvar-lhes a vida, Israel montou uma operação, a Operação Moisés, para tirá-los secretamente via aérea. Tem, inclusive, Pedro, um fato muito interessante.
registrado no livro de recordes do Guinness, um dos jumbos que poderia levar 500 etíopes levou nada mais, nada menos que 1087, demonstrando o empenho e vontade de Israel em salvar seus irmãos negros etíopes. Ressaltando que ao longo dos anos, a comunidade de judeus negros da Etiópia já chegou a 80 mil em Israel, e existindo ainda aproximadamente 20 a 25 mil judeus retidos pelo governo africano da Etiópia. Uma pena, pois os judeus etíopes que foram para Israel, apesar de terem chegado com casos fisiológicos e de nutrição semelhantes aos encontrados nos sobreviventes dos campos de concentração, eles chegaram magros, famintos. Hoje são parte integrante da sociedade israelense. Lembrando que Israel foi o único país a retirar negros da África para lhes dar vida, conforto, estudo, trabalho, cultura e, acima de tudo, dignidade. Como eu disse há pouco, o assunto é interessante, merece um outro capítulo, pois além destes judeus, negros, etíopes, dos quais acabamos de falar, que tiveram origem na tribo dos Falachas, há também um outro povo africano muito antigo, da tribo dos Lembas, além dos Abaiudaias, de Uganda, dos Igbos, da Nigéria, e o grupo Tutsis, de Ruanda, isto apenas na África, sem falar dos judeus da Índia, dos afrodescendentes americanos. Um nome de destaque é Sam Davis Jr., e há até aqueles que dizem que o presidente Obama tem uma ascendência judaica. Voltaremos ao assunto oportunamente, acrescentando apenas que os judeus eram miscigenados desde a sua origem histórica como povo, sempre multirracial. O judaísmo, ao contrário do que afirma a propaganda antissemita, nunca foi racial, e existem judeus chineses, índios, americanos, nativos, japoneses, africanos, e não há nenhuma razão para que uma pessoa negra não possa ser judia, pois existem milhares de judeus negros, como acabamos de explicitar, não é, Pedro? Exatamente. Nada como acrescentar o conhecimento de fatos históricos, fatos da realidade da história, que a história também é o presente, como você, Tereza, acabou de fazer. E, inclusive, soma bastante este aspecto para o combate, mais uma vez, eu acentuo, o combate a qualquer preconceito racial. Somente do esporte, porque no caso brasileiro, então, o esporte brasileiro cresceu quando passou a incorporar pessoas de raça negra ao seu elenco. Ficam, portanto, os exemplos da história, dos fatos. A história também é o presente, não é só o passado. Já foi dito por essa frase é de um grande historiador inglês, Arnold Toynbee. E a incorporação da raça negra ao judaísmo é um fenômeno, portanto, consolidado. Pedro, não é um fenômeno, na verdade é uma realidade, é vida, e os seres humanos têm que aprender que não podem ser separados por religião, por raça, pela cor da pele, não é? Porque, na verdade, o que existe é uma única raça, a raça humana, e todos devemos nos respeitar e amar. Tem que ser assim. Bom, Pedro, mais uma vez, obrigada pela participação do programa. Chegamos ao final. A você, amigo telespectador, que ficou aí até esta hora nos assistindo, o nosso muito obrigada. Tenha uma ótima semana, agora um bom descanso, e na próxima quarta-feira, às 10h50, estaremos novamente com vocês. Até lá!